Nesse vídeo nós vamos continuar estudando forças centrais e a gente vai ver como calcular a trajetória em coordenadas polares. Com a revisão, a gente está estudando nos últimos vídeos as propriedades de uma partícula sob a ação de uma força central. Então, uma força central está ilustrada aqui nesse desenho. É uma força que em qualquer ponto que a partícula esteja, aponta numa direção que ou está em direção ao centro de força ou na direção oposta. Então, está nessa reta que liga a partícula ao centro de força. E também a gente definiu que a força central é uma força que vai ter simetria esférica, de modo que a força só depende da distância que a partícula está do centro de força. E a gente viu que essa equação tem várias propriedades. Em particular, o momento angular se conserva, porque essa força não faz torque, o que garante que o movimento esteja num plano, está aqui ilustrado o plano do movimento, e o módulo do momento angular se conservar está ligado com a chamada lei das áreas, que a gente viu em alguns vídeos atrás. E além disso, a gente mostrou a conservação de energia mecânica. E aí esses ingredientes permitem uma solução completa do problema de forças centrais. Porque na prática, então, as nossas leis de conservação, elas desacoplaram o problema. Primeiro a gente pode resolver um problema só para o R de t, encontrar qual é a distância do centro de força como função do tempo. E aí depois a gente pode usar nossa outra lei de conservação do momento angular para achar quem é agora o θ como função do tempo. E para fazer isso, quer dizer, esse primeiro passo a gente viu quando a gente estudou o movimento unidimensional, lá chamada redução a quadraturas. A gente tem aqui, nesse caso, uma força que depende só da posição nesse problema efetivo unidimensional. Então, a gente tem como associar uma energia potencial a ele, e a gente viu que nesse problema efetivo, o potencial vai ser dado vai ter que incluir o termo centrífugo, foi o que a gente viu na última aula, mas aí agora virou um problema 1D para esse R de t. E aí a gente viu na parte de movimento em uma dimensão, peço para vocês verificarem, que a solução é dada por essa integração, ou seja, você transforma uma equação diferencial aqui para a força central e, no fundo, em resolver uma integração para descobrir o R de t. Mas aí você precisa de outras quadraturas, e então aqui, agora a gente vai usar o outro vínculo. E aí, quer dizer, nota que esse vínculo permite a gente escrever que o dθ vai ser dado pelo lado direito aqui. Então, conhecendo o R de t da primeira equação, agora a gente pode integrar no tempo. E obter, portanto, qual é o ângulo como função do tempo. Ou seja, a mensagem central é que, realmente, quando a gente consegue descobrir as leis de conservação, e muitas vezes a gente não vai conseguir, a gente, quando consegue, pode usar elas para resolver o problema. Em uma dimensão, a gente precisou só de uma lei de conservação. Aqui, a gente precisa, na verdade, de mais leis de conservação. Pelo fato da força central admitir um plano de movimento, a gente reduz o problema a duas dimensões, e aí a gente precisou dessas duas equações de conservação aqui. E isso dá para a gente a solução completa do formal aqui, depois a gente vai tirar bastante física aos pouquinhos, mas aqui tem a solução completa do problema temporal. No entanto, a solução temporal é difícil e nem sempre você precisa dela. Às vezes precisa. Se você quiser saber, num dado distante de tempo, onde está um planeta, para onde você tem que apontar a luneta e tal, você precisa saber o R de t, né, do planeta. Mas, para muitas coisas, você não precisa saber a dependência temporal. E, na verdade, o que a gente está interessado aqui é em obter a trajetória da partícula, tá? A órbita da partícula, que vai ser o R como função do θ, do ângulo polar. Esse é o nosso objetivo. E a gente vai querer aqui justamente usar essas duas equações para, a partir delas, encontrar a trajetória. É um problema mais simples, em geral, de resolver e que já tem uma física enorme. Então, por exemplo, quem já ouviu falar que... Vocês já certamente ouviram falar que os planetas têm órbitas elípticas. Para isso, você não precisa saber o R de t, basta saber a trajetória. E é isso que a gente vai querer, de achar uma equação para as trajetórias. E aí, o ponto de partida é o seguinte... Usando essa equação de conservação de energia, vocês podem isolar o R ponto, tá? E mostrar que ele é dado por essa equação daqui, que é um cálculo que a gente fez bem parecido em uma dimensão, e essencialmente foi o cálculo que a gente usou no vídeo passado para achar a solução para R de t, né? Então pausem o vídeo, vejam se está tudo ok até aqui. Qualquer coisa, me perguntem no nosso encontro.
E aí, o ponto, a ideia toda para você achar a trajetória, no fundo já está meio que tudo aqui dentro preparado. Tudo que você tem que fazer é usar a regra da cadeia. Ou seja, o DRDT vai ser o DRDT teta ponto. E o teta ponto a gente sabe dessa equação daqui relacionar com R. Tá? Aqui essas duas equações são exatamente o que estava no slide anterior, só copiei. Mas agora que vem o ponto chave. Você pode substituir isso daqui aqui, tá? E isolar o que é dθ de um lado, o que é dr do outro, e integrar. E aí, na verdade, nada depende de θ, integral em θ só dá θ menos θ0. E o lado do raio vai dar o R0, integrado até o R de θ. Então, aqui dentro está a chave toda. Então, olha agora o programa para a gente obter a trajetória, para a gente obter as órbitas do planeta. Coloca a energia potencial efetiva aqui dentro, como função do raio, integra e aí você vai integrar entre o R0 e o R de θ, e depois você vai ter que isolar o R de θ. Essa é a ideia, esse é o programa, tá? Então, essa é a equação-chave que a gente vai explorar nesse e no próximo vídeo. E, às vezes, até tem caminhos mais curtos de encontrar a trajetória, a gente vai ver isso em outros vídeos. Mas a ideia é que essa equação é muito rica e mesmo sem resolver a equação especificamente, mesmo sem resolver essa integração, a gente ainda pode antecipar algumas feições físicas importantes. Então, aqui está um exemplo de uma trajetória. Então, primeira coisa interessante observar de tudo que a gente fez até aqui é que o sentido de rotação ele não muda. Se começou no sentido anti-horário, ele vai ficar para sempre no sentido anti-horário. E isso é diretamente a ver com conservação de momento angular. Nem precisa olhar para essa fórmula toda. O θ ponto ele vai ter sempre o mesmo sinal, tá? Ele não tem como mudar ao longo do movimento pela conservação desse Lzinho aqui. Isso é uma primeira coisa. Agora, explorando mais em detalhe essa fórmula, ela tem como a gente, a partir daqui, fazer a seguinte pergunta. Ou seja, a ideia é que se você está aqui no movimento limitado, né, a gente viu que você vai estar sempre oscilando radialmente entre uma distância mais próxima do centro, a gente chama de pericentro, e uma distância mais longe. Então, você vê que o movimento se dá aqui entre esses dois círculos, né? E você pode se perguntar o seguinte, pegar essa expressão e perguntar qual é o ângulo que você varia, né, quando você dá uma oscilação completa, ou seja, você sai da distância mais próxima, aí vai aqui seguindo a seta para a distância mais longe, e depois volta para a distância mais próxima. Isso pode ser calculado diretamente através dessa expressão, porque basta a gente perguntar qual é o ΔΦ para a gente ir do R, primeiro do R, bota aqui como sendo RP, até o RA. Aí quando você bota aqui esses extremos como sendo RA, você calculou esse ΔΦ1. E aí depois a gente pode agora fazer a mesma conta, só que quando está voltando, você tem que o R ponto é negativo. A gente tem que usar o sinal menos dessa expressão. Então, na prática, se quiser, pode pensar por simetria, o quanto você vai girar na ida ou quanto você vai girar na volta. Então, calcula só a ida e multiplica por 2, tá? Então, pausem o slide, verifiquem essa expressão é muito importante. E a gente vai ver que com essa expressão a gente consegue discutir se a órbita é fechada ou se ela é aberta. Só lembrando rapidamente, o RA e o RP podem ser obtidos direto do gráfico da energia potencial efetiva. Então, por exemplo, no caso gravitacional, que a gente viu que o gráfico era esse, para você achar o RP e o RA, basta você ver a energia que você tem e os pontos de retorno nesse gráfico da energia potencial efetiva. Isso está discutido em detalhe nos vídeos anteriores, tá? Então, isso aqui é só para relembrar que... Então, olhando o gráfico da energia e usando a expressão que a gente tinha, a gente consegue saber quem é esse ΔΦ aqui. E agora a gente tem tudo que a gente precisa para discutir se a órbita é fechada ou aberta. Então, qual é a ideia? Bom, a órbita ser fechada significa que se você saiu, por exemplo, desse ponto, você espera que você volte a ele. Ou seja, você espera que depois de m oscilações radiais, você tenha que essa quantidade que você girou seja um múltiplo inteiro de 2π, tá? E para isso acontecer, é necessário, então, que esse ΔΦ daqui, o original, né, quando você dá uma oscilação radial só, ele vai ter que ser n sobre m vezes 2π. Essa é a ideia. Pausem o vídeo, vejam se está tudo ok. Mas, ou seja, o que a gente está dizendo é, a órbita ser fechada é equivalente a dizer que esse ΔΦ sobre 2π pertence aos racionais, tá? Então, isso é bem geral. E nota que, em princípio, dado um certo potencial, se você mudar a energia, você muda esses pontos de retorno, tá? E você muda esse ΔΦ.
Então isso significa que para certas condições iniciais a sua órbita pode ser fechada e para outros ela pode não ser fechada. Isso na verdade é a regra. Em geral, os potenciais geram curvas abertas, exceto para certas condições iniciais bem específicas. Por exemplo, para potenciais forças atrativas, a gente viu que é sempre possível aqui encontrar uma órbita circular. Então, essa é claramente um exemplo de órbita fechada. Inclusive, quando você está bem próximo, uma energia bem próxima aqui à energia do mínimo, a gente tem uma órbita que oscila radialmente e, como você está próximo aqui a um equilíbrio estável, você vê que essa oscilação é uma aproximação harmônica. Então, tudo que a gente fez no curso de aproximação harmônica, vocês podem usar aqui. Por exemplo, o período das oscilações radiais vai ser 2π sobre ômega-r e a frequência dessas oscilações radiais você encontra do jeito como a gente fez nos vídeos anteriores. A mesma coisa. Mas além do movimento radial, tem um movimento angular também. Então, quer dizer, a trajetória ela é aproximadamente o que está mostrado aqui. Ela vai girando e oscilando aqui em torno do raio R0, né? Ela vai oscilando aqui em torno da órbita circular. E aí, numa primeira aproximação, uma vez que o momento angular se conserva, a gente tem essa equação, mas nessa aproximação harmônica, a gente sabe que esse raio quase não varia. Então, na primeira aproximação, a gente pode substituir ele como sendo R0 e dizer que angularmente é um movimento uniforme, tá? E aí o período das oscilações, das rotações, vai ser dado por essa expressão daqui. Então, nesse desenho, a órbita está fechada, mas não precisa ser assim. Fica aí como desafio para vocês estabelecer qual é a condição entre TR e Tθ para que a órbita seja fechada. Na realidade, vocês vão mostrar que também o importante é que seja uma razão racional, tá? E aqui é o análogo para o tempo, né? Para esse caso das oscilações harmônicas, da discussão que a gente fez antes, diretamente olhando para a órbita. Então, novamente, quer dizer, essa equação aqui, ela parece bem complicada, ela é uma equação complicada, ela é muito mais simples do que ter que resolver uma equação diferencial. Aqui está a solução geral para a órbita em termos de qualquer potencial central, isso é extremamente poderoso. E aí, para a gente começar a ganhar uma certa intimidade com essa equação estranha, vamos aplicar ela primeiro no caso da partícula livre. Ou seja, a partícula livre a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Então, a partícula livre vai ser um potencial central com relação a qualquer ponto do espaço, na realidade, né? Porque não tem nenhuma força ali. Então, vamos imaginar que eu escolhi um centro de força aqui nesse ponto. A minha partícula, inicialmente, ela tem essa velocidade V0 apontando aqui nessa direção, tá? E aí, bom, a gente já sabe a resposta. A gente sabe que a trajetória vai ser retilínea e vai ser essa linha tracejada. Na verdade, ninguém nunca na vida, jamais, vai resolver a partícula livre por uma complicação dessa. Quando a gente faz esse exemplo, a gente, no fundo, não está querendo entender a partícula livre, a gente está querendo entender essa fórmula, a gente está querendo ganhar uma familiaridade com essa expressão. E é isso que a gente vai tentar, então, fazer aqui. Nota que, no caso da partícula livre, o potencial não é zero, porque aqui, lembra que tem o termo centrífugo, tá? Então, cuidado com essa frase, quer dizer, a partícula livre só tem energia cinética, mas se você quer resolver a partícula livre aqui em mais dimensões e colocar na energia cinética só o termo que envolve o R ponto, aí tem a parte da energia cinética devido à velocidade angular, que é o que a gente justamente viu nos vídeos anteriores, que é a energia potencial efetiva, né? que é o potencial centrífugo que entra na energia potencial efetiva. Então, se você quer usar a ideia de forças centrais para estudar a partícula livre, o potencial aqui não é zero, ele é o L ao quadrado sobre 2mR ao quadrado. E aí a forma dessa energia potencial efetiva é que está nessa figura aqui. Então você vê que a energia necessariamente tem que ser positiva. E aí basicamente aqui a ideia é um movimento ilimitado, que a gente qualitativamente viu no vídeo passado. Ou seja, se inicialmente a partícula está se aproximando do centro de força, ela vai chegar a uma distância mínima de aproximação, que é o que eu estou chamando de Bzinho. Aí aqui zera a energia, o R ponto, né? Zero o R ponto. E aí daqui ela começa a voltar. E aí, então você vê que tem um ponto que realmente o R ponto é zero, mas isso não quer dizer que a partícula esteja parada, porque tem a parte cinética, né? Aqui a partícula livre ela não vai parar nunca, né? Se ela começou com velocidade V0. Então, é exatamente isso. Ou seja, olha o movimento aqui. Ela está se aproximando do centro de força, chegou no ponto de distância mínimo. Esse ponto de distância mínima que está ilustrado na figura, o R ponto, é zero. Então, nesse problema efetivo unidimensional que a gente fez, a energia cinética é zero. Mas a partícula não está parada, ela continua com velocidade V0, que está aqui no Lzinho, né? E ela depois segue, começa a se afastar do centro para sempre. Ela agora para sempre se afasta.
E a ideia é, então, resolver esse movimento como um problema de força central. Então, agora finge que você não sabe que a resposta é linha tracejada. Tudo que você sabe é que no instante inicial a partícula está aqui, com uma velocidade V0. Então, estou espertamente escolhendo aqui a minha condição inicial para facilitar a conta, como sendo justamente quando a partícula está nesse ponto daqui, facilita a minha vida, tá? Lembra que eu posso escolher, em princípio, onde eu quiser. E aí vamos fazer esse cálculo. Ou seja, o que eu estou considerando aqui, nessa expressão, eu sei quem é o meu potencial efetivo que eu vou ter que colocar. Estou escolhendo meu θ0 para ser 0. E a minha distância inicial do centro de força é o chamado B. De modo que essa integral assume essa forma daqui, né? O θ0 é 0. E aqui eu vou ter que integrar entre o B e o R de θ. Imagina que eu esteja integrando aqui para esse trecho da curva, em que o dr dθ é positivo. Ou seja, aumentar o θ aumenta o R. Tá? E aí, agora então o que a gente tem que integrar é essa expressão daqui, tá? Onde o R0 agora vai ser B. E aí, eu peço para vocês pausarem o vídeo, fazerem essa conta, tá? Vocês vão ver que pode ser escrito dessa maneira mais fácil, essa integral, onde aqui está definido o K, que é essa constante K. Tá? Então, pausem o vídeo e vejam que essa integral aqui de cima, na verdade, é exatamente essa integral aqui. E a gente pode escrever esse K, na verdade, de maneira bem mais esperta, que vai facilitar a nossa vida. Lembra o gráfico que a gente tinha originalmente e nota que o E, então, ele vai ser exatamente a energia potencial efetiva quando R igual a B. Então, se você substituir isso aqui dentro, você vê que a energia ela vai ser L2 sobre 2m B quadrado. E aí, se você substituir isso aqui dentro, você descobre que o K é 1 sobre B. Isso vai facilitar muito a nossa vida, esse reconhecimento. Então, vamos deixar isso aqui separadinho para a gente lembrar. K é 1 sobre B. E agora, como é que a gente faz para resolver essa integral aqui? Uma integral de cálculo 1, uma integral chatinha, mas essa mudança de variáveis vai facilitar muito a nossa vida. Defina o KR' como sendo secante U. A motivação para fazer isso é que lembra que secante ao quadrado de U menos 1 é a tangente ao quadrado de U. Então, isso facilita a nossa vida, tá? E aí, aquela raiz lá vai virar, no fundo, só a tangente de U. Façam essa mudança de variável, substituam na integral, e vocês vão ver que o θ, ele é, então, dado por essa integração aqui, tá? Onde os extremos, quando o R' é B, K é o inverso de B, então esse lado esquerdo, no extremo inferior, esse lado esquerdo aqui fica 1. O ângulo que tem secante 1 é o 0. Lembra que a secante é 1 sobre cosseno. E aí, e esse lado direito e o extremo superior, desculpa, o R de θ, vai ser o U, que tem secante igual a K vezes R de θ, vai ser a arco secante de KR de θ. Agora, a mágica de vocês fazerem essa mudança de variável é que o integrando fica 1. Você vê que vai cortar tudo. Então, essa integração aqui, ela é imediata. Portanto, ao realizar essa integração, pausem o vídeo, verifiquem, vocês vão ver que a secante de θ tem que ser KR, K é 1 sobre B, então secante de θ tem que ser R sobre B. Então essa é a solução. Você fala, nossa, que loucura, o que está aqui dentro? A gente pode escrever isso de uma maneira que vai facilitar um pouco, que é, basicamente, lembrando que a secante é 1 sobre cosseno, vocês podem ver que essa equação é R cosseno θ igual a B. Talvez vocês lembrem lá da geometria analítica, né? Isso é a equação paramétrica de uma reta. Então você pode verificar do seguinte jeito, né? Essa reta tracejada, pega um ponto aqui que a partícula esteja dessa reta. Isso aqui é o R, isso aqui é θ. Então, R cosseno θ é igual a B, é justamente a equação de uma reta. Ou seja, R cosseno θ igual a constante, é a equação de uma reta em que essa constante tá dando aqui a distância entre o ponto de máxima aproximação do seu ponto com o centro de força. Então, de novo, claro que ninguém vai resolver o problema de uma partícula livre assim, mas você vê que realmente é uma forma de você se acostumar um pouco com essas manipulações de trajetória, que depois, quando você tiver na ação de um potencial central não nulo, que é o caso realmente de interesse aqui, como vai ser o caso do problema de Kepler, vai ser contas um pouquinho mais complicadas, mas o procedimento geral é o mesmo. A gente vai querer achar uma equação aqui do R como função de θ e saber usar lá a geometria analítica que vocês viram para interpretar qual é a curva que você tem. Então, aqui no caso, é uma reta, tá? Que é o que a gente tem quando R cosseno θ é uma constante.
tá ok? Então, beleza. Isso encerra esse vídeo. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai ver exemplos de forças centrais com particular interesse justamente no caso em que o potencial é 1 sobre R, o potencial de Kepler, tá?